Salve, salve galera! Tudo bem? Na área, seu professor Helder Coelho, Conhecimentos Gerais também está no projeto 120 em 30, 120 em 30, questões de todas as disciplinas, maravilhoso projeto para você que está na preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, né? Sabemos que são vários itens de conhecimentos gerais, né? Conflitos, globalização, atrelados a blocos econômicos, degradação ambiental, organismos internacionais. Então a ideia é tentar aqui envolvermos algumas questões que estão atrelados no seu edital. Perfeito? Vamos lá então? Vamos iniciar nossa primeira questão do 120 em 30, começando pela primeira agora aqui de conhecimentos gerais. A globalização é um fenômeno que apresenta várias dimensões. Ela é econômica, ela é social, ela é cultural e é política, entre outras. Os seus fluxos se materializam no espaço geográfico em diversas escalas. Na escala mundial, nacional, regional ou local. A globalização ela é multidimensional, porque ela é econômica, social, cultural e política, e ela está em diferentes escalas. Ela está numa escala mundial, nacional, regional e também local. Sobre os fluxos da globalização, assinale o que for correto. Letra A. Os fluxos de capital que têm escala global são decorrentes de transações financeiras realizadas por meio de negociações de títulos de ações, de compra e venda de moedas valorizadas e de transferência de créditos entre instituições financeiras. Os fluxos globalizados, eles passam pelo capital virtual, passam pelas negociações em bolsas de valores, nas compra e venda de moedas, sim ou não? Sim, 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 não esqueça. Olha aí, ó, o principal fluxo virtual da globalização, com certeza, é o fluxo de capital. E esse fluxo de capital, ele se materializa onde? Nas bolsas de valores, em que negociações são realizadas de títulos de ações. Na compra e venda de créditos, você vai materializar a globalização financeira, esta aqui. Letra certa é a letra A. Onde é o erro da letra B? O comércio mundial está estruturado em torno dos maiores centros econômicos, a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, e os principais países asiáticos, cujos fluxos comerciais representam uma lógica de desenvolvimento harmônico entre as nações. Maior parte das transações realizadas no mundo. Bem, aqui não pode, ó, cujos fluxos comerciais representam uma lógica de desenvolvimento harmônico. Não, não é harmônico não. Esses países controlam aqui a economia mundial. Não tem harmonia, tem exploração, tem exatamente controle, né, de mercados. Então a ideia de harmonia entre nações não dá, não é verdade a letra B. Olha a letra C. Os fluxos de trabalhadores se dão em rede, mas seus nós mais importantes estão nos lugares que são os pontos de difusão das empresas de network, que distribuem os trabalhadores menos especializados junto às grandes empresas. Dizer que você tem aqui os trabalhadores menos especializados junto às grandes empresas, não. Pelo contrário, os trabalhadores mais qualificados, mais especializados, eles vão estar muito mais presentes. Dizer que menos aqui não pode, está errado. Os fluxos da economia mundial, baseado na nova divisão internacional do trabalho, intensificaram o deslocamento de indústrias que utilizam grande quantidade de mão de obra para países desenvolvidos e, em consequente, o fluxo de trabalhadores para essas áreas aumentou significativamente. O deslocamento de multinacionais, o deslocamento dessas transnacionais, vem para onde? Países desenvolvidos? Você sabe que não.
Você sabe que essas empresas, essas multinacionais, elas acabam se deslocando mais para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Aqueles países que oferecem a mão de obra barata, os incentivos fiscais, as isenções de impostos. Então não posso aceitar que está tendo aqui, para país desenvolvido, seria subdesenvolvido, poderia falar país em desenvolvimento, não pode a letra D. Bacana? Olha a letra E. Como resultado do avanço tecnológico nas telecomunicações e na informática, o dinheiro tornou-se eletrônico, desmaterializado, virtual e transformou-se em mais uma informação. Seu fluxo ganhou mobilidade e maior oportunidade de combater miséria e pobreza na escala mundial. Será que esse dinheiro hoje, que é mais eletrônico, que está mais atrelado ao Pix, que está mais atrelado ao cartão de crédito, que está mais atrelado a essas negociações, né? Será que esse dinheiro que é mais eletrônico, que esse dinheiro que está atrelado a mais a informática, as telecomunicações, será que este dinheiro ele realmente está sendo percebido como uma oportunidade de combater miséria bem aqui? Não. Pelo contrário, esse dinheiro ele confirma as desigualdades dentro do sistema capitalista. Combater miséria e pobreza não pode, está totalmente errado. Errado, a letra E. E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM. Em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, a reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para a sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30, bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas R$ 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. O novo ciclo precisa ser entendido não só como um modo de produção ou de organização da economia. Podemos pensar também como um processo civilizatório. Com essa dinâmica, vêm instituições, a mídia, a cultura, a música, os festivais, as competições esportivas. Tudo é internacional. É um processo econômico, financeiro, tecnológico e cultural. Tanto que há músicas que são de difícil identificação. Não sabemos dizer se é raiz, é caribenha, africana, brasileira ou norte-americana. São músicas com um pouco de tudo, com as roupas e as mercadorias em geral. Um texto aí de uma parte da entrevista do grande Ottaviani, né? Que mostra aí um grande cientista
que escreve sobre o processo de globalização e os impactos no mundo do trabalho, os impactos nas relações econômicas, nas relações culturais também. Perfeito? Muito bem. Dito isso, entendendo o capitalismo como o atual processo de globalização, nós temos o texto acima traz uma reflexão sobre a universalidade gerada pela indústria cultural e pela globalização. A partir dessa perspectiva, evidencia-se que a globalização lida com mentalidades, hábitos, usos e costumes e com modos de vida. Lida com a massificação e a homogeneização cultural, certo? Certo. Pode ter certeza que é um tema muito legal a ser cobrado na sua prova, que é a globalização. Esse texto ele foi fantástico, porque ele traz a ideia da globalização multidimensional, traz a ideia da globalização sustentada pela revolução tecnológica, e é muito importante de também compreender o texto, porque ele está dizendo que isso traz consequências. Quais são essas consequências? Mentalidades, hábitos, costumes que tendem a ser homogeneizados dentro do processo de globalização. Com certeza a letra certa é a letra A. Onde é o erro da letra B? Fala assim: utiliza a mídia como uma forma de propagar ideologias condizentes com a realidade local, uniformizando somente a economia global. Não, essa ideia somente a economia global não. Existem vários textos que são chamados, que estão atrelados a um lance que se chama de glocal. O que é o glocal? O glocalismo é a influência do global no local. Não dá para tirar o local da dimensão. O local se globaliza, sim, mas não deixa de existir. Então, falar do somente aqui não pode. Respeita a diversidade de cada país a partir das peculiaridades inerentes a cada sociedade, mesmo com o advento da globalização. Essa ideia de respeito de diversidade de cada país não funciona muito. Capitalismo é avassalador. Então, se é capitalismo, falar em respeito é bem complicado. Você tem a ideia do quê? De pegar a cultura local e transformá-la, aquela cultura local, dentro de um processo que o mundo globalizado quer. E isso é exemplo de desrespeito. Então, não há propriamente a ideia de um respeito aqui. Não pode. Mistura as culturas, as músicas, as roupas, com finalidade de levar conhecimento para outros países mais pobres economicamente. Não tem essa. É desigualdade. Não tem essa de dizer que o mundo globalizado é muito mais justo, é igual, é fraterno. Isso aí é papo furado. Não existe esse papo bem aí. Leva como principal objetivo o processo civilizatório para países que têm pouca cultura, com finalidade de definir identidade para os povos. Que coisa é essa? Que situação é essa de pouca cultura? Processo civilizatório? Não existe isso, né? A globalização não tem essa ideia de trazer... E não existe país com pouca cultura. Não existe isso. Está totalmente errado. Globalização é avassaladora, ela vem literalmente gerando grandes transformações, mas trazer a ideia de civilização para países com pouca cultura, isso claro que não é. Isso é um papo furado muito grande. Tá tranquilo? Então ficou a letra A. Letra certa, letra A. Venha na terceira questão que diz assim: a diversidade étnica e a coexistência entre povos marcaram a história da humanidade em diferentes espaços geográficos. No entanto, conflitos étnicos, preconceitos e intolerância também acompanham a trajetória do ser humano. Muitas vezes, conflitos são justificados por supostos como superioridade cultural, diferenças religiosas e direitos de uma nação sobre determinado território.
por trás de muitos conflitos estão um jogo de interesses, por trás de muitos conflitos estão um jogo de muitos interesses econômicos e disputas territoriais. Helder, cai conflitos na minha prova. Sim, com certeza. Você tem conflitos étnicos, culturais e religiosos que acabam sendo cobrados, tá bom? Um texto vindo do professor Elian Labilute. Vamos lá então, vamos lá ver o que está certo e o que está errado. Vamos lá. Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, ao mesmo tempo em que se intensificou o processo de globalização, ampliaram-se conflitos étnicos e nacionalistas, muitos deles relacionados a movimentos separatistas. Temos vários exemplos, não é? Movimentos separatistas dos bascos, da galera da Catalunha, movimento separatista da Chechênia, vários exemplos. Sobre esses conflitos, assinale o que é incorreto. Temos que ir atrás da errada. Letra A. Ao mesmo tempo em que a reprodução da modernidade em nível global tende a harmonizar hábitos por meio de consumo e da indústria cultural e integrar mercados por meio de organizações supranacionais, diversos povos reforçaram sua identidade étnica, lutando, conquistando a autonomia nacional e fragmentando o mundo em um número cada vez maior de nações. Tá certo isso, Helder? Tá certo ou tá errado? Está certo. Eu quero marcar o quê? A incorreta, tá bom? Eu quero marcar a incorreta. A incorreta é verdade. Você vai perceber aqui ao longo do século XX disputas territoriais, conflitos étnicos e nacionalistas que vão, por exemplo, levar fragmentações e formações de países. Você vai observar muito bem isso na descolonização afroasiática. Você vai observar isso no período da Guerra Fria, com a formação de países dentro do continente africano, dentro da Ásia. É verdade. Tá certo? Eu quero o quê? A incorreta. Então, eu tenho que ir atrás da incorreta. Os conflitos étnicos nacionalistas estão relacionados, de modo geral, à formação de países que abrigam diversas nações, multinacionais ou multiétnicas. A Rússia é um país multiétnico, ainda sujeita à ação de movimentos separatistas, como é o da Chechênia, uma república localizada no Cáucaso, região extremamente diversificada do ponto de vista étnico-religioso. Também está certo, te dei exemplo agorinha da Rússia. A Rússia é um país multiétnico porque existem várias minorias étnicas que habitam o território russo. E essas minorias étnicas querem emancipações, como é o caso da população tchetchena, que luta para criar o seu próprio território lá na região do Cáucaso. Tá certo, eu quero a incorreta, eu quero a incorreta. Vamos lá. A visão etnocêntrica avalia o mundo e os diferentes grupos étnicos a partir de valores e de padrões de comportamentos aceitos pelo seu próprio grupo, consolidando práticas preconceituosas, racistas, excludentes. Serve para justificar não só a opressão de comunidades étnicas distintas e a conquista de povos e de territórios por grupos que se consideram superiores, mas também o controle do poder do Estado por apenas uma etnia. Essa visão etnocêntrica, ela vale muito quando você pensa nos conflitos, né? A visão de superioridade, aquela visão de que um povo é superior do que o outro, isso está realmente muito presente. Esse etnocentrismo está realmente presente em diferentes situações de conflitos existentes no mundo. Por isso que vem aqui, ó, serve para justificar não só a opressão de comunidades étnicas distintas e conquistas de povos. Você vai observar esse etnocentrismo no imperialismo europeu, né? Tá certo, eu quero marcar a incorreta. Agora, ou vai ser a letra D ou vai ser a letra E.
O processo de incorporação de territórios de outros grupos, como nos casos de dominação inglesa sobre os irlandeses e da espanhola sobre os bascos, foi fundamental para as populações locais, que se beneficiaram com o desenvolvimento econômico e cultural. Por isso, esse processo não provocou movimento separatista. Claro que provocou. Temos a situação da Irlanda do Norte, né? Ali, exemplo clássico de católicos protestantes. E o caso mais clássico, bem aqui, ó, dos bascos na Espanha, que você tem sim um movimento que é um movimento de autonomia, no qual a etnia basca luta através, hoje não mais tão forte, no passado sim, através do ETA, do Pátria Basca em Libertação, para a criação do seu próprio território. Dizer que não provocou movimentos separatistas está errado e é a incorreta que eu quero. Letra D é justamente aí que o marcador aparece na minha tela. Bacana. Tá certa a letra E? Tá certo. Na África ocorrem diversos conflitos que opõem diferentes etnias, muitas das quais forçadas a coexistir dentro de um território de um mesmo estado. Isso ocorre porque os limites fronteiriços foram traçados de forma geral pelas potências imperialistas europeias, como ocorreu em Ruanda, em que Tutsi e minoria Tutsis são a maioria étnica e os Hutus a maioria. Tutsis são a minoria étnica e Hutus são a maioria. Verdade, você tem uma situação, infelizmente, de que as fronteiras dos países africanos, por terem sido estabelecidas pelos imperialistas, por países imperialistas europeus, você vai colocar então que diferentes etnias dentro do mesmo território. É justamente o caso em Ruanda, entre Tutsis e Hutus, que gerou um longo período de conflito entre essas etnias. É verdade sim, tá bom? A incorreta é a letra C. Bacana, Helder, muito bem. Vamos na quarta questão, que diz assim: cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa. Segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados, que é a famosa Acnur, até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. É justamente a situação das guerras civis, como resultado da primavera árabe no continente europeu, no continente africano, no norte da África, e a galera então querendo o quê? Cruzar o mar Mediterrâneo e chegar aos países da Europa, né? Então você tem uma situação de conflitos que acaba gerando como consequência a ideia desses refugiados, representando no ano de 2015 uma média de mais de 850 mil pessoas em situação de refúgio. Muito bem, muito bem. Fica assim: sobre a questão dos refugiados, considere 3 afirmações seguintes. 1, 2, 3. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, aumentou conflitos étnicos, corroborando, somando e elevando o número de refugiados, como no caso do Sudão e Sudão do Sul. Certo? Certo. A mesma situação de ainda agora em Ruanda. Você tem os imperialistas definindo fronteiras e diferentes etnias vão ser colocadas dentro do mesmo território, e isso acaba gerando a explosão de conflitos. É o caso de Sudão e o caso também no Sudão do Sul. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa, com certeza, né? Os sírios aqui, acabam se destacando muito na situação de refugiados, não é? E indo para a Europa. É verdade. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria.
Apartheid, lembra que apartheid está atrelado muito a quê? A África do Sul, já fica meio estranho na Nigéria. País de origem de maior número de refugiados, a Nigéria, o maior número de refugiados do continente africano também não dá, em decorrência desse movimento separatista. Não, apartheid está atrelado à África do Sul. Lembra lá, grande Nelson Mandela, não propriamente aí na Nigéria. Está errado o item 3, apenas 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, letra 1 e 2, letra B de bola, o marcador na tela aparecendo. Beleza? O que eu faço agora? Eu só tenho que te agradecer. Muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo na loja do concurseiro, que para nós sempre é um sinal de um grande prestígio. Valeu, gente! Até a próxima!